Bom, iniciamos a gravação. Como eu estava dizendo, hoje vai ser um encontro. Hoje nós vamos terminar o capítulo. Tem pouca coisa para falar, queria só trocar umas ideias com vocês. Então vai ser mais light hoje. Mas de qualquer forma, eu quero, como eu estava dizendo, para que vocês façam exercício, eu queria dar uma dica de uma informação lá sobre uma rubrica que é interessante para que vocês não travem no exercício. Mas eu vou conversar com vocês daqui a pouco. E também queria conversar com vocês a nossa avaliação, que está prevista lá para o dia 7, sem ser essa terça-feira que vem. Então, pelo meu cronograma, me parece que está dentro dos conformes, né? Tem hoje, que nós vamos terminar. Vai ser pouca informação. Dá para a gente tirar dúvida de algum exercício que ficou pendente ou de alguma informação que ficou pendente para ir aproveitando, como eu disse para vocês, ao longo do término do capítulo. Quinta-feira que vem eu poderia fazer uma revisão geral, né? E aí vocês têm o final de semana para estudar, e dia 7 a nossa avaliação é que está no cronograma. Então eu estava pensando em fazer isso aí. Então é bom vocês irem pensando e a gente depois, no final do nosso encontro aqui, a gente conversa um pouquinho mais. Beleza? Falou, Aulete. Então, oi, sim? Pera, achei que tinha me chamado. Desculpa. Eu chamei Aulete. O Lourenço, mil desculpas. Não, sem problema. É isso aí. Pelo menos está ligado, né? Então tá. Desculpa, vamos terminar aqui. Eu queria fazer um resumo com vocês. Eu procurei fazer um resumo com vocês que vai facilitar tudo aquilo que a gente conversou. Eu acho que vai ajudar na nossa conversa aqui. Então eu disse para vocês que o nosso capítulo, né, o custo médio ponderado, na verdade nada mais é de conhecer qual que é o custo do capital de terceiros, ou seja, né, qual que é a taxa de juros que a gente paga por captar dinheiro de terceiros, geralmente em bancos, e qual é o custo de capital próprio quando investidores querem entrar na empresa ou vice-versa, ou a responsabilidade da empresa ter que pagar os investidores. Então, ambos têm que conhecerem essa maneira de calcular, tanto para o investidor, para ter uma noção de quanto ele pode iniciar, ou pode ter uma noção de quanto ele pode ser remunerado, e a empresa já tem que ter na cabeça, já tem que ter em mãos, quanto que ela vai pedir, quanto ela vai remunerar os seus investidores. E aí a gente encontra uma outra taxa de juros também. Essas duas taxas de juros, levando em consideração o volume de capital que a gente adquiriu, a gente calcula o custo médio ponderado de capital. Através dessa fórmula simples ali, nós temos ali a fórmula matemática que é bem científica, né? Mas a gente fez, todas elas aqui, procurou fazer fórmulas bem acessíveis, quase como falando em português ali, né? Então a gente tem o custo de capital de terceiro após o imposto de renda, que é o nosso QIL, né? Depois nós temos o que é o nosso QIB. O que é o nosso QIB aqui? Custo de capital antes do desconto do imposto de renda, menos o imposto de renda e contribuição social. Ou seja, do nosso QIB aqui a gente vai tirar o imposto de renda. Do capital próprio tem uma fórmula, ela é mais longa, mas com um conjunto de informações tabeladas, que eu vou passar hoje a tabela para vocês, a tabelinha para vocês. Mas é o risk-free, a taxa livre de risco, mais o risco da empresa, levando em consideração seu endividamento. Depois nós temos o retorno de mercado, que é a rentabilidade da Bolsa de Valores, menos a taxa livre de risco, mais o risco Brasil, mais
a inflação do Brasil menos a inflação dos Estados Unidos. Ou seja, aqui é um conjunto de informações praticamente tabeladas, e o que a gente vai calcular apenas é o risco da empresa, levando em consideração o seu endividamento, que vai diferenciar de todos os custos anteriores. Feito isso aqui, nós temos o quê? A nossa média ponderada, que já é bastante nossa amiga durante todo o curso, vem acompanhando, que nada mais é do que pegar o volume de recursos, né, que no caso é o passivo oneroso, multiplicando pelo custo de capital terceiro após o imposto de renda. Então, essa duplinha aqui, ó, sempre junto. É a mesma coisa do que a gente diz aqui, ó, o Q como fosse uma nota e o passivo oneroso como fosse um peso. Mais o QEL como fosse uma segunda nota e o PL como fosse um peso. Depois dividido pelo somatório dos pesos. Isso é a nossa média ponderada, que a gente faz em nota e que a gente vai utilizar. Moral da história é para saber o seguinte: qual é o custo que a empresa carrega por ter captado esses recursos, investido na empresa para fazê-la funcionar. E ela tem que funcionar, e ela tem que dar resultado, e tem que cobrir esses custos aqui. Perfeito? Então, esse slide aqui é o slide final, com todas as informações prontas. Se por acaso vocês tiverem dúvida de alguma dessas informações aqui, é voltar nos slides anteriores que está sendo explicado de forma aberta, clara. Então isso aqui é uma colinha, é um resumo, né, completo, né, do que a gente vai passar. Então a gente conversou bastante sobre isso, sobre essas informações, procurei explicar cada item desse para dar uma visão maior, porque eu poderia ter apenas simplesmente passado esse slide aqui e dizer, olha, vocês preenchem os dados e pronto, acabou. Então, fica um negócio assim muito frio, né? Muito anti-acadêmico, né? Então a gente procurou explicar e procurou também operacionalizar. O que eu quero dizer com operacionalizar? Macetear, fazer de forma bem fácil que os empresários, qualquer leigo em finanças, possa, olhando um pouquinho com calma, possa interpretar e aplicar e preencher aqui na forma. Eu queria, como o custo de capital terceiro é muito fácil de calcular, né? Na verdade, o próprio banco já determina qual é a taxa de juros que vai nos cobrar. Eu só queria dar uma atenção especial no custo de capital próprio, que aqui foi um esforço que Lintner, eles trabalharam, e Sharpe trabalharam há mais de 60 anos, sobre uma fórmula, uma maneira científica de como fornecer qual seria a taxa se eu colocasse dinheiro na empresa que eu deveria ser remunerado. Então essa aqui que merece um pouquinho mais de explicação, porque tem um pouco de subjetividade, ela não é precisa, mas ela é bastante baseada, mas ela é bastante utilizada na prática. Por isso que eu quero explicar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais como resumo apenas. Então é essa fórmula aqui. Então essa fórmula aqui, eu já botei nos slides anteriores. Essa fórmula é essa fórmula aberta aqui, ó. Na verdade, todas as informações aqui são tabeladas, exceto o custo de capital, ou o custo da empresa, levando em consideração seu nível de endividamento. Eu vou dar o coeficiente do setor e a gente transforma no coeficiente alavancado da empresa. Se quiser saber como calculo isso aqui, é só olhar em slides anteriores, é uma formulazinha para fazer essa transformação. Então ela vai ser apresentada dessa forma aqui, ó. Nada mais é do que o quê? Um somatório de percentuais. Só tomando cuidado que é um somatório, que aqui antes disso nós temos que esse coeficiente aqui vai multiplicar essa diminuição aqui, né? Que a gente falou que essas informações aqui, risco de mercado menos risco free, é o prêmio pago pelo risco de mercado, ou seja, quanto que eu devo pagar mais por correr o risco. Então, isso que a gente vai usar bastante na prática, né? Essa fórmula aqui, ó, apenas preenchimento de dados. Mas, se a gente quiser fazer um relatório gerencial e quiser apresentar, e que em vez de apresentar como fórmula, que geralmente os executivos não estão acostumados a lidar com a matemática, ou já esqueceram, ou não, né? Eles gostam mais de saber
é mais preocupado com estratégias de mercado, interpretação dos resultados. Geralmente existe aqui uma tabela que é a fórmula procurando explicar todas as informações possíveis. Por exemplo, então vamos lá, como é que eu calculo o custo de capital próprio, né, nominal no Brasil, que a gente chegou nos 18,5 aqui. Isso acho que não está em PDF aí dessa desconfiguração, esses 18,5 tem que estar aqui. Né? Como é que a gente chegou nesses 18,5 aqui? Então a gente fez, isso aqui nada mais é do que a fórmula um pouquinho mais explicada. Então a gente começa o quê? Custo de capital de terceiros, custo de capital próprio, levando em conta o nível de endividamento da empresa, então é o nosso QEL, né? Custo de capital próprio, levando em conta o nível de endividamento da empresa. É o nosso QEL. Ou seja, esse custo de capital próprio é o nosso QEL. Apenas uma maneira de apresentar a fórmula, né? Então, explicando para os executivos, a princípio. Então, a gente começa com a taxa livre de risco, a gente já conversou sobre isso, aquela que é a taxa base, que é uma taxa de segurança. Depois nós vamos fazer vamos identificar a taxa que é o retorno de mercado, que é a variação da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, no caso aqui, que foi 13,50. Depois a gente vai fazer RM menos RF, explicando que isso aqui é o prêmio pago pelo risco de mercado, ou seja, é uma informação dizendo o seguinte: depois eu tenho a minha taxa base. Se eu quiser entrar na Bolsa de Valores ou comprar ações de uma determinada empresa, eu quero um pouco mais vai ter um pouco mais de risco e vou querer, obviamente, um pouco mais de rentabilidade. Quanto que eu vou acrescer, então? Qual é o risco que eu vou acrescentar em cima da minha taxa base? Então, mais 5,5. É dado por essa diferença aqui. Ó. Na verdade, explicando essa fórmula aqui. Ó. RM menos RF. Então, é a fórmula de uma maneira mais explicativa. Depois nós temos o coeficiente beta. Esse beta alavancado. Né? Como é que a gente chegou no 0,85? A gente deu o beta do setor e, através de uma formulazinha, a gente transformou em beta alavancado. O que é o beta alavancado mesmo? É quando a gente leva em consideração o nível de endividamento da empresa. É o único que a gente precisa calcular para que possa ter um resultado final. Depois nós temos o que a gente pode chamar, uma explicação melhor, a remuneração pelo risco da empresa. Então, é exatamente essa informação aqui. Ó. Então, todo esse conjunto de informações aqui, ó, que é uma multiplicação menos o prêmio pago pelo mercado, nada mais é o seguinte. Primeiro, eu conheço o prêmio pago pelo mercado. Além disso, eu devo acrescentar aqui o risco da empresa, levando em consideração o seu endividamento. Então, esse blocozinho aqui ó, é apenas uma única variável, agravando ou acrescendo a minha taxa básica. Como as demais aqui já são diretas, que é risco país, inflação do Brasil, inflação dos Estados Unidos, aqui tem uma informação agregando, explicando um pouco mais qual é o risco da empresa. Né? Então, o que é isso aqui mesmo? Na verdade, a diferença de um pelo outro aqui, que vai dar 5,5, né? É quanto eu estou pedindo além da minha taxa básica. Tá? Mas, além dessa minha taxa básica que eu vou entrar pelo risco de mercado, eu também quero acrescentar o risco do nível de endividamento da empresa, e é dado por esse coeficiente aqui. Ó. Então, esse bloco todo aqui é uma variável de risco, como todas as demais, acrescidas à base, mas com uma informação mais detalhada. Perfeito? E aí continuamos a explicação. Ó. Remuneração pelo risco da empresa. Essa parte aqui ó, é 4,7. Ou seja, ele tá fatiando aqui para a gente conhecer as informações para discussão numa mesa, etc. Tal, né? Depois, o custo de oportunidade do capital próprio. O que é o custo do... Eu acho que aqui está faltando uma informação.
Eu acho que desconfigurou aqui, ó. Porque aqui é o seguinte, o custo capital próprio, né, levando em consideração, aqui está faltando aqui, ó, o risk free. Depois eu vou corrigir essa tabela aqui. Ou seja, o que ele chama de custo de oportunidade de capital próprio, levando em consideração as informações dos Estados Unidos? Na verdade, é até aqui, ó, até aqui que ele está informando, né? É o risco da empresa, né? O risco de mercado, a minha taxa básica e mais em cima da minha taxa básica. Então, este conjunto aqui, ele chama de custo de oportunidade da empresa, né? Ó, aqui está faltando, eu vou corrigir isso aqui, ó, porque isso aqui está em PowerPoint e se não botar em PDF ele desconfigura, mas está faltando a informação aqui. Mas na verdade é aquele somatório ali da forma. Depois a gente tem outra informação que a gente quer saber. Qual que é a outra informação que a gente quer saber? O risco Brasil. O risco país é 3,5. Então ele já deu direto aqui, ó. Risco Brasil, 3,5. Como é que ele fez isso aqui, ó? Ele pegou as taxas, lembra que as taxas negociadas, as taxas do Brasil, ou títulos do Brasil, negociado lá nos Estados Unidos, menos as taxas negociadas lá no próprio Estados Unidos. Então, essa diferença entre a remuneração dos nossos títulos menos a remuneração dos títulos americanos, isso mostra exatamente a diferença, o risco que corre no nosso país. Porque se o nosso país fosse seguro, ele teria uma taxa muito próxima das taxas dos Estados Unidos. Então, aqui é um exemplo, né? Então, as nossas taxas estariam sendo, nossos títulos estariam vendendo a taxa de 11,5 e a dos Estados Unidos 8. Então, esse risco Brasil aqui, ó, é exatamente essa diferença aqui de títulos, né, dos títulos. É uma maneira da gente ver também o risco Brasil, ou como eu já falei lá para vocês, a gente olha na tabela que eu vou informar para vocês. Aí aqui é o custo de oportunidade do capital próprio como, aqui está faltando, como benchmark. Aqui está faltando a informação, como benchmark. É os 16,5. Aí eu quero trazer essas informações para o Brasil. O que eu faço? Então todas essas informações aqui, como eu disse para vocês, foram buscadas lá do mercado americano. Para que a gente possa usar no Brasil, a gente vai acrescentar a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos, que foi 2,3. E aí a gente tem uma taxa 18,5 que pode ser usada aqui no Brasil. Então, na verdade, isso aqui é uma tabelinha interessante para a gente poder explicar quando faz um relatório gerencial. Na verdade, nós vamos usar esta fórmula aqui, ó, né? Preencher e ter esse resultado aqui. E aquele negócio, né? A gente tem a informação bem prática, né? Mas quem for trabalhar com consultoria, etc., precisa de uma explicação e vai ter uma explicação. E aí fica fácil a gente botar no slide, né? Explicar, olha, essa fórmula foi tirada daqui, ou seja, na verdade é isso, fundamentar. Como a gente faz o TCC e precisa fundamentar, né, ter uma fundamentação teórica, uma fundamentação científica do que nós estamos fazendo, não é um chute, então a gente pode guardar essas informações, essa forma de apresentar aqui, que na verdade é uma explicação mais aportuguesada de apenas só números, né? Então, o que eu estou mostrando isso aqui, o que eu estou conversando com vocês, eu estou dando apenas um ênfase aqui, ó, que é para explicar como é que nós chegamos nessa taxa, por que nós estamos pedindo nessa taxa, ou por que a empresa vai pagar essa taxa. Porque aqui, para qualquer pessoa é fácil de entender, olha, eu tomei dinheiro no banco, o banco me cobrou essa taxa, é essa taxa que eu vou utilizar. Perfeito? Só para vocês terem, eu vou melhorar esse slide aqui, porque está faltando uma informação aqui, como eu disse para vocês, vou botar em PDF, aqui está em PowerPoint, mas na verdade isso aqui é uma explicação, né, é só seguir aqui, ó. Só seguir aqui, ó, olhando passo a passo. Cada taxa dessa aqui está sendo explicado o porquê, está sendo fundamentado de forma científica, né, embora tenha subjetividade, né, tem uma certa subjetividade. Qual é a subjetividade? É a escolha desse modelo, podia ser outro modelo,
mas esse modelo é o modelo mais aceito no mercado. Então, essa tabelinha aqui é mais para explicar o que está na fórmula aqui. É interessante a gente saber, principalmente, talvez vocês não se atentem agora, mas quem já conheci vários alunos, já que já estão em empresa de consultoria, e se utilizam mais da explicação do que da própria fórmula. Ou seja, a fórmula eu utilizo, dá um resultado e vou dizer, olha, eu estou pedindo essa taxa aqui de 18,5, por quê? Olha, porque existe esse modelo, a gente usou o modelo CAPM, esse modelo a gente pega parte das informações, né, para que a taxa não se... para que a gente possa utilizar. Então, até aqui, ó, nós utilizamos parte do mercado internacional, mas depois nós colocamos um conjunto de informações que a gente pode adaptar esta fórmula aqui no Brasil. E é assim que se usa. Só para explicar, aí é fundamental. Só para explicar que esse só é muita coisa, né? Quer dizer, eu estou chutando. Né? Bom, só para vocês terem uma ideia da importância disso aqui, eu tenho aqui uma informação, né, de uma revista. Isso é uma coisa bastante antiga, mas a preocupação não é o tempo, e sim, até hoje, praticamente, o que o Banco Central usa, né, e que a Veja, né, no caso era a revista Veja, utilizou de forma bem para o leitor leigo, como é que ele, quando o Banco Central precisa captar recursos, é a mesma coisa uma empresa, né? Quando a empresa precisa tomar dinheiro, qual é a taxa que ela oferece de remuneração para quem ela vai emprestar? E, ou seja, aquele que vai tomar o dinheiro quer saber a taxa. Então imagina só o Banco Central emitir um título dizendo e capta milhões entre bancos, investidores, pessoa física, pessoa jurídica. Qual é a taxa que eu devo colocar no mercado para iniciar? Então ele faz uma proposta e o mercado aceita ou não. Quer dizer, ele vai ver pela aceitação. E olha só como é que eles utilizam. Quer dizer, então, isso que eu estou passando para vocês, isso aqui, ó, há mais de 20 anos isso aqui está sendo utilizado. Só para vocês verem de uma maneira. É claro que lá o Banco Central, com certeza, usa uma fórmula mais sofisticada. Mas, em suma, olha só o raciocínio. Como é que ele chegou, como é que ele emite títulos para captar dinheiro junto a gente? Ou seja, se eu tivesse que botar na época, né, comprar títulos do Tesouro, eu seria remunerado 18,5%. Hoje, por exemplo, como é que eles chegaram, por exemplo, a 12,5%? Olha só como é que eles pegam aqui, ó, a inflação anual do Brasil, né, mais os juros dos Estados Unidos, aquela taxa risk-free dos Estados Unidos, mais a taxa de risco segundo o mercado. Então, aquela rentabilidade média da Bolsa de Valores. Então, o que eles fizeram? Mais ou menos um somatório. Praticamente aquelas informações básicas. Então, olha só. Então, nós temos aqui, ó, a expectativa da inflação. Eles utilizaram a inflação. Mais a taxa livre de risco dos Estados Unidos, né? E mais a taxa livre, a taxa de risco do Brasil, que é aquela diferença entre risk-free menos a taxa básica. Então, essa aqui, ó, taxa de risco do Brasil, segundo o mercado, é 6,5. Ou seja, quanto que eu devo adquirir além da taxa básica? Ou seja, então eles procuraram utilizar um critério de informações bem popular para explicar para o Brasil. Claro, a nossa taxa, a gente vai usar aquela fórmula que é um pouquinho mais exigente, né? E o Banco Central, com certeza, usa uma taxa mais ainda sofisticada do que a nossa, mas, em suma, usando o mesmo raciocínio, né? Baseado na taxa básica dos Estados Unidos, baseado na taxa dos Estados Unidos, acresce a inflação, né? E mais ainda o risco que corre do mercado é quando eu tento entrar numa empresa, quanto é que eu deveria pagar? E aí eles chegaram na taxa de 18,5%. Então vocês observem que essas informações aqui, que eu estou passando para vocês, é uma informação fidedigna, é uma informação profissional. Imagina só, isso aqui é o Banco Central que usa, ela oferece no mercado, e digo mais para vocês, é essa taxa que vai ser oferecida, provavelmente,
lá no mercado internacional, talvez tirando apenas a taxa da inflação, né, que lá vai ser negociada em dólar, e aí tem um pequeno ajuste aqui. Mas o mesmo, isso aqui, só para vocês terem noção, o mesmo critério, a mesma ideia que o Banco Central usa, ela foi original, ela foi utilizada, baseada, né, na taxa lá de Lindner e de Sharpe, né, que é o CAPM, né, o Capital Asset Price Model, quer dizer, precificação de ativos financeiros, ou seja, quanto é que eu devo remunerar quando eu compro ações da empresa. Então eu acho que esse exemplo aqui é um exemplo extremamente prático, né, e mostra a realidade, mostra o mercado, aquilo que eu sempre procuro mostrar para vocês, que isso aí não é teoria, que isso não é usado apenas nos livros, não, é na prática mesmo. Procurei pensar o máximo de informações, aquela que seja útil para nós, principalmente quando a gente sai da graduação, que tem que estar preparado aí para o mercado da melhor maneira possível. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Por enquanto, tudo bem, claro. Na verdade, eu estou passando apenas um verniz, né, naquilo que a gente falou, né? A gente tem, em suma, aqui, ó, o que vale mesmo, né, para vocês, a ferramenta mais afiada que tem, né, é essa aqui, ó. Eu acho que vocês têm que começar a fazer os exercícios, aqueles 3 que tem, que agora nós vamos aproveitá-lo para utilizar qual é o custo médio ponderado de capital, qual é o custo total tanto da VEG, como da Olsen e como do supermercado Asher. Então, ou seja, com esta tabelinha aqui, ó, nós vamos chegar no custo médio ponderado de capital buscando essas informações aqui. Além do mais, me esforcei em explicar o porquê que nós estamos usando. Tá? Então, esta ferramenta aqui, ó, para que vocês resolvam o exercício, é a ferramenta mais afiada que a gente tem. É uma ferramenta afiada, mas cega. Se puder entender cada item desse, porque o que é utilizado, que é importante, aí vocês já estão preparados para discutir no mercado de trabalho. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Eu vi que o Carinha mandou, beleza. Professor, a prova conta com questões teóricas. Gustavo Mendes Gomes, eu vou conversar contigo depois no final do nosso exercício. Depois do nosso papo aqui, tá? Já vou trocar umas ideias. Ok. Já vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Eu ainda quero só mostrar a importância do trabalho que nós estamos fazendo. Que esse aqui ficou um slide muito michuruca. Deixa eu ver se eu troco esse slide aqui para terminar o papo com vocês. Me dá um minutinho aqui, porque está muito bangalô esse negócio aqui, muito horrível. Deixa eu ver se eu carrego uma apresentação melhor aqui, porque essa aqui eu quis resumir, né? Mas eu vou passar esse resumo para vocês em termos de PDF, que vai ficar perfeitinho. Deixa eu buscar aqui a original aqui. Enquanto isso aí, toma uma aguinha.
Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Quero mostrar esse slide aqui. Por último, eu vou mostrar a tabelinha para vocês, que já tem as taxas tabeladas, mas aí é para operacionalizar, é uma coisa que é só para vocês se basearem. O mais importante é isso aqui, ó. O que eu gostaria que vocês entendessem? Uma coisa que na prática, eu acho que quando a gente estuda o custo de capital, quando a gente estuda esse capítulo aqui, ó, eu faço uma observação e que eu discuto com os alunos, né, e pergunto para os alunos, né, pergunto aos alunos, geralmente quando a gente faz presencialmente, mas poderia perguntar para vocês o seguinte, até fazer uma pergunta para vocês o seguinte, o que vocês acham? O que é mais caro para a empresa? Eu pedir dinheiro emprestado no banco ou pedir que os sócios botem dinheiro na empresa? O que é mais caro? O que é mais caro em termos de taxa? O que vocês acham? Pois é. Por isso que eu sempre trago isso aqui e que é uma informação que todo mundo leva isso na cabeça, assim, a princípio, né, todo mundo tem essa ideia do que o dinheiro do banco ele é mais caro. Não é. Fazer uma observação. É possível, né? É interessante essa informação. A gente tem essa ideia. É possível que agora, como o país está passando por uma situação de desequilíbrio, de tanto risco, até é possível que os bancos, com medo, elevem uma taxa de forma muito alta. Mas, na verdade, mesmo assim, ainda não supera o custo de capital próprio, eu vou dizer para vocês. Então é o seguinte, numa situação normal, a taxa de banco é mais barata do que a taxa que a empresa paga para quem investe nela. Então, o custo de capital próprio, ou seja, quanto me custa os investidores botar o dinheiro dentro da empresa, é muito mais caro para a empresa do que eu pedir dinheiro emprestado no banco. A gente tem essa ideia que é o contrário. Mas eu vou começar o seguinte. A taxa do banco é mais barata, é menor do que da empresa. Agora, quero dizer para vocês, para a empresa, o maior risco é quando a gente pede dinheiro emprestado no banco. Mas aí eu quero mostrar para vocês entre taxa e risco. Tá certo? Por que todo mundo tem medo de pegar dinheiro no banco? É porque, eu vou explicar para vocês, é a obrigação que a gente tem de pagar. Então, assim, eu vou mostrar aqui bem claro para vocês, são duas fases e é importante. Todo mundo diz como falou o Vitor, de modo geral, a gente acha que é bancário. Mas vamos ver aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, observem comigo aqui, ó, aqui explica bem direitinho. Vamos supor que eu não pedi dinheiro no banco. Isso aqui é um balanço. Eu não pedi dinheiro no banco. Eu só peguei 100, ou meu mesmo, né? Ou vamos supor, dos sócios. Peguei 100. Esses 100 eu botei dentro da empresa para fazer a empresa funcionar. Então eu disse, quem bota o dinheiro dentro do banco, quem bota o dinheiro dentro da empresa, o que significa isso? A empresa é obrigada a remunerar esse investidor. E eu peguei uma taxa média, que geralmente é o que acontece. Então, o custo de capital de terceiros, de empréstimos, é zero, não tem nada. E o custo de capital daquele que botou dinheiro na empresa é 12%. Então,
deixa eu mostrar para você. A taxa é 12. Tá certo? É de quando eu botei dinheiro emprestado no banco. O do custo do banco é zero. Zero porque eu não pedi dinheiro. Isso é uma situação. É uma empresa que não está dependendo de dívidas bancárias. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o meu investimento, eu não tenha 100 mil. Os investidores só têm 50. E foram no banco e buscaram. Então, ou seja, a taxa de remuneração do capital próprio, como eu falei, era 12, que é a média. E a taxa bancária final dos bancos é 9. Então, observe o seguinte, olha aqui ó, a diferença. A gente acha assim, se eu botar o dinheiro na empresa, eu não preciso remunerar. Se eu não levar em consideração isso, eu não estou fazendo a conta certa. Porque quando a gente bota dinheiro dentro da empresa, a empresa tem que remunerar quem botou dinheiro dentro da empresa. Agora, por que tem essa diferença aqui? Observem, olha só essa diferença aqui. Ó. Por que a taxa do banco geralmente é menor do que o custo de capital próprio? É pelo risco que eu corro. Porque é o seguinte, quando eu tomo dinheiro emprestado, eu vou lá no banco e a empresa dá garantias reais. Ou a empresa dá, ou a sua carteira, ou ela pega garantias dos sócios da empresa, como terreno, como qualquer garantia real, ou seja, porque se eu não pagar o empréstimo, ela vai tomar essa garantia real. Se eu peço dinheiro de máquinas, observem que essas máquinas ficam em nome da empresa, porque se eu não pagar, eles tomam a máquina, vendem para poder recuperar o capital. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu vou financiar um carro. Existe um ativo real. O ativo real ele fica alienado ao banco que emprestou dinheiro, não é assim? Então, o que acontece? Quanto menor o risco, menor a taxa. Por que o banco cobra menos? Porque o banco está garantido de que se eu não pagar, ele tem onde buscar o dinheiro. Aí, quando eu vou dentro da empresa e boto o dinheiro dentro da empresa, eu não tenho essa obrigatoriedade, a empresa não tem essa obrigatoriedade de me pagar dividendos e nem devolver o dinheiro. É uma aplicação de risco. Certo? Ou seja, eu boto o dinheiro dentro da empresa, quero ser remunerado em 12, agora eu não sei se vou receber. E a empresa não sabe se vai me pagar. É claro que isso aí ela vai ficar mal no mercado e ninguém vai querer investir. Mas a verdade é essa. Quando a empresa pede dinheiro no banco, ela dá garantias reais. Quando eu entro numa empresa, invisto numa empresa, eu não dou garantias nenhuma. A empresa não me dá garantia nenhuma. Né? E aí o que acontece? Eu boto o dinheiro lá. A empresa diz que vai me pagar, mas eu não sei se vou receber. Eu posso perder todo o meu dinheiro. É como assim, eu vou lá, compro uma ação, esperando que meu dinheiro possa ser remunerado. Essa empresa entra, essa ação, ela cai e eu não recebo e fica por isso mesmo. Por quê? Isso é o investimento risco. Por isso que quando eu me arrisco, né? Eu me encorajo de entrar numa empresa querendo ganhar mais dinheiro, a diferença aqui vamos supor de 3 pontos, o que é essa diferença aqui? É a diferença, ou seja, é o prêmio pago pelo risco de mercado. Ou seja, eu vou querer mais taxa porque eu não tenho garantia nenhuma se eu vou receber esses 12%. Imagina só. E geralmente, o empresário que quando bota o seu dinheiro lá, ele só fica preocupado com a taxa bancária. Claro que é uma taxa alta, que eu disse para vocês, ela é muito proibitiva. Mas, na verdade, ele tem que ler para saber se a empresa realmente ela está se mantendo, tem sustentabilidade real, ela tem que considerar qual é a remuneração que eu devo dar para mim mesmo ou para os investidores. E olha só a importância do VAC. Né? Vamos supor que aqui eu tenho 100 de unidades do patrimônio líquido, 100 unidades monetárias, 100%, 100 unidades monetárias. Aqui, eu botei 50 aqui e 50 ali. Observa, se eu fizer uma média ponderada, aqui a média ponderada coincide com a média aritmética, porque eles têm o mesmo volume.
Olha o que acontece aqui, ó. Se eu pego a taxa do banco 9 e diminuo o meu volume de recurso à taxa mais baixa, olha o que acontece com a média aqui, ó, 10,5. Então, observe, já começa por aqui, ó. Se eu só estou captando dinheiro próprio e não quero buscar dinheiro no banco, na verdade, a minha taxa é maior do que se eu for buscar dinheiro no banco. Imagina só. Em termos de taxa, ela diminui. Ou seja, eu estou maximizando a empresa numa ótica financeira. Mas aqui eu estou correndo um risco maior. Qual é o risco? Que eu tenho que arranjar dinheiro obrigatoriamente para pagar esse dinheiro. Por isso que as pessoas têm medo de pegar dinheiro, mas é em função do risco e não da taxa. Aqui, ó, olha só, eu tenho que fazer com que os meus rendimentos rendam 12% para pagar meus investidores. Aqui eu tenho só 10,5%. Mas aqui, se nada der certo, o que acontece? Eu não tenho obrigação nenhuma de devolver o dinheiro para os investidores aqui. Ó. Eu vou à falência ou quem aplicou perdeu esse dinheiro. Exatamente como a gente entra na Bolsa de Valores. Compro um conjunto de ações, aplicando na empresa e não sei se vou receber. Então, se eu quiser maximizar, ter uma melhor rentabilidade, por exemplo, aí eu vou ser um pouco mais arrojado. Eu corro um risco maior. A empresa corre um risco maior de buscar dinheiro no mercado. Porque aí ela tem um compromisso grave, né? Grave. Inclusive, está garantido pelos ativos reais. Ela não só vai perder os seus maquinários, ou os sócios vão perder o que deram como garantia, né? Para poder pagar, honrar o compromisso nos bancos. Então, por isso que é perigoso. Mas o custo de capital de terceiros sempre é mais barato do que o custo de capital próprio. Olha só a importância. Vamos supor que eu seja mais arrojado. Isso acontece em países desenvolvidos. Eu entro com pouco capital próprio e vou no banco, por as taxas ser bastante alvissareiras, e busco um volume maior. Ou seja, aumentei o meu risco. Agora eu tenho um compromisso de pagar obrigatoriamente 80% ou perder meus ativos reais. Mas vamos supor que a taxa continua 9% e a taxa de remuneração da minha empresa para os investidores 12%. Se eu tenho mais dinheiro de capital próprio com a taxa mais baixa, olha o que acontece com o meu custo médio ponderado de capital, 9,6%. Então, se eu estou sendo mais arrojado, eu estou atendendo aquela máxima do objetivo da administração financeira, é tentar diminuir o custo máximo melhor. Porém, aquela dobradinha, relação de custo-benefício, será mesmo que eu quero arriscar ter mais capital de terceiros? Olha só, querer arriscar. Né? Lembram que eu disse para vocês que, em média, a tradição do Brasil é ter 60% de patrimônio líquido e 40% de ativos onerosos, e que países desenvolvidos é ao contrário, mais ou menos pode acontecer isso aqui, ó, 80% de capital de terceiros e 20% de capital próprio. Por quê? Aqui o crédito em países desenvolvidos é mais fácil. Se por acaso eu não atingir da primeira maneira, eu posso buscar mais dinheiro, a taxa é mais barata em relação ao que eu tenho que remunerar os acionistas. Então, primeiro, o que eu quero mostrar para vocês? A importância da gente conhecer o custo total da empresa, né? Porque em função do custo total da empresa, eu tenho uma visão se eu devo se eu devo investir num novo negócio ou tentar manter o que a empresa tem, tentando aprimorar. E lembrando, quando se quer fazer o custo total da empresa, tem que levar em consideração a remuneração de quem bota o dinheiro aqui. Vamos supor que eu não tenha sócio, eu mesmo entrei na empresa. Lembra bem? É que assim, eu botei o dinheiro na empresa, eu não conto com esse dinheiro em termos de custo para a empresa. Tem que contar. Veja bem, você tirou o seu dinheiro, vamos supor, da poupança e colocou no investimento de risco. E você tem que ter uma remuneração além da sua poupança. O que não acontece
né? O que não acontece é que quando eu boto dinheiro meu, eu só devo, ou mesmo de investidores, né, eu tenho a responsabilidade, eu não tenho a responsabilidade de devolver esse dinheiro. Se a empresa tiver condições de pagar, paga, senão não. Ah, isso é ruim para a empresa? É, porque todo mundo vai se desmotivar, vai ficar conhecido no mercado e ela perde o crédito e ninguém quer investir na empresa. Então, pessoal, é uma coisa importante, é uma coisa que a gente tem exatamente isso na cabeça, né? O próprio empresário diz assim, não, eu não quero pedir dinheiro emprestado. Tudo bem, não quer pedir dinheiro emprestado para ter mais segurança. Mas ela não, mas em termos de rentabilidade, a empresa não está tendo a melhor rentabilidade. É uma questão de opção. Até vamos voltar àquela velha informação. É um custo de oportunidade. Então existem taxas no mercado bancárias que, se eu sei, eu tenho assim uma coragem de fazer um novo investimento e que eu acho que é o risco, né? A gente quer crescer, isso aí corre esse risco, né? Então eu vou no banco, peço, o meu custo fica mais baixo e eu tenho aí o meu ponto de equilíbrio, vamos chamar assim, fica mais baixo e eu tenho condições de atingir o meu retorno sobre o investimento, tem mais facilidade de pagar. É assim, não quer dizer que a taxa de capital de terceiros seja mais cara do que de banco. Corre-se mais risco e a gente tem noção de mercado. Eu acho que isso é informação acadêmica, né, que todo mundo tem na cabeça de forma enviesada, vamos supor assim. São duas coisas, né, pessoal? Veja bem. Um é a taxa financeira pura e outro é o risco que eu quero correr ou não. Eu não sei se eu mostrei para vocês, se deu para entender esse diferencial. Eu acho que é uma informação nova para vocês, eu tenho quase certeza. Porque geralmente, como diz o Vitor lá, né, a gente é do banco. E digo o seguinte, geralmente essas empresas, essas taxas de longo prazo para as empresas, né, para financiamento de maquinário, etc., elas são um pouco mais baixas mesmo. Agora, é claro que a gente não pode comparar, a gente também tem na cabeça, uma é a taxa que a gente vai buscar de longo prazo para financiar equipamentos, capital de giro da empresa. O outro é aquele crédito direto ao consumidor. Aí não dá para comparar. Por exemplo, comparar uma taxa de cheque especial com as taxas que financiam a empresa para capital de giro, para equipamentos. Não dá. Porque hoje, por exemplo, as taxas de juros de cheque especial chegam em torno de 200%. Olha só, 200%. Não dá mais. Então eu não posso comparar. Eu vou tomar dinheiro emprestado, né, de cheque especial para pagar as minhas contas do dia a dia. Se fizer isso, a empresa está fadada rapidamente para quebrar. Existem linhas de crédito de capital de giro para as empresas, pessoas jurídicas, que ela é uma taxa mais alta, é uma taxa mais baixa. Agora, mesmo assim, eu disse para vocês, ainda assim, a nossa política econômica não ajuda os empresários, né? Mesmo que eu faça essa diferenciação entre capital de terceiros e próprios, as taxas que a gente capta no mercado, elas são bastante caras e a gente tem bastante dificuldade de remunerar, de pagar nossas contas, né? Então, é isso que quer dizer. Por quê? Por um desequilíbrio da nossa política econômica. Né? O Vitor, é isso aí, Vitor. A tua conclusão, né, desse nosso papo depois, o risco é maior. Exatamente. Mas o custo não seria. Exatamente. Acho que essa tua expressão ficou melhor. O custo é mais baixo, mas o risco é maior. Acho que é legal esse contraponto ali. É bem isso aí mesmo. Isso é para mostrar para vocês a preocupação. Né? Se eu tenho certeza do investimento, eu puxo a corda, eu corro mais risco. Né? Agora, eu não correndo risco não significa que eu estou, né, maximizando os resultados. Eu tenho um custo de oportunidade. Qual o custo de oportunidade? O custo é de eu não correr o risco. Tudo bem,
está tudo certo. Por exemplo, a VEG, né, essa que vocês vão trabalhar, ela praticamente ela trabalha com recursos próprios. Ela está maximizando os seus resultados? Eu poderia dizer que não. Ela poderia conseguir um custo, né, um custo total da empresa mais baixo. Mas ela, por uma questão de crédito, né, de postura no mercado, ela tomou essa posição. E quero dizer para vocês também, uma empresa nesse sentido, que mesmo que ela não capte recursos de terceiro para baixar a sua taxa, mas se ela tem bastante recursos, ela pode usar outros caminhos que ela acaba ganhando e que no final das contas, de forma indireta, começa a baratear. Por exemplo, ela diz assim, olha, eu tenho capital de giro, eu não preciso de empréstimo em banco, eu vendo meus maquinários e dentro dessas condições, o cliente aceita se quiser. Tipo assim, não sei se ela faz isso. Não, eu quero, para você levar o meu maquinário, eu quero à vista 50%. Imagina só, ela pega esse dinheiro à vista, aplica no mercado financeiro e aí talvez essa ideia de baratear o de custo, ela utiliza um outro artifício, tá certo? É uma empresa poderosa, né, que ela pode usar um outro caminho para baixar seu custo. Por exemplo, estoques, né, de matérias-primas, por exemplo, de aço, etc. Não, eu tenho dinheiro na mão e digo, não, eu não vou pagar X. Eu dou à vista e pago Y. Ou X menos 3, ou menos 2, ou X menos Y. Né? Aí ela bota um estoque para dentro muito mais barato. O seu custo do produto final fica mais barato. Imagina só. E ela fica mais competitiva ainda. Então, em vez dela, como ela não pede dinheiro no banco, e só fica com capital próprio que é alto, mas ela barateia no custo do seu produto. Então também tem esse caminho. Então vocês observam, é uma engenharia econômica que tem que ser feita. A princípio, numa empresa normal que tem capital de terceiros e precisa do banco, né, realmente a taxa de capital próprio é mais barata, por tudo que a gente já discutiu. E aí a gente diz assim, mas e as empresas que não precisam? Elas estão maximizando? Eu digo assim, de forma direta é possível que não, porque ela poderia baixar com capital de terceiros, mas ela pode usar, pelo seu potencial, outros, de uma forma indireta, baixar esse custo. Então, acaba sendo elas por elas. Então, era isso, pessoal. Em termos de conteúdo teórico, era isso que eu queria passar para vocês, é isso que é o custo de capital de terceiros. Eu quero deixar para vocês aqui também, né, que a gente, para resolver os exercícios daqui para frente, nós vamos usar essa tabelinha que está no slide aqui, que eu já postei, que está lá no Moodle para vocês. É o seguinte, olha só, vocês têm que andar debaixo do braço com essa tabelinha aqui, ó. Observe, andar debaixo do braço, bem objetivamente, né? Aquele slide que tem o balanço com as fórmulas ali já bem maceteada do lado, e mais essa aqui, ó. Então a gente fez uma tabelinha, indicadores provisórios para o semestre de 2020, com motivo da Covid, aqui por dentro ainda vou usar. Quando a gente voltar presencialmente, a gente vai ver se mudou ou não. O mercado é muito dinâmico, mas como a gente está tendo uma visão de longo prazo, né, a gente pode usar essa taxa aqui. Então, olha só, taxa livre de risco, 2,5. Então, nosso RF já está fixado. Retorno da carteira de mercado, 8. Pronto. Né? Então, inflação dos Estados Unidos, 2%. Risco Brasil, 300 pontos. Inflação do Brasil, 4%. Pronto. O que eu preciso calcular? O beta alavancado. O beta, levando em consideração o endividamento da empresa que nós estamos estudando. Então, todo exercício eu dou o beta do setor. Né? Veja onde a empresa trabalha. Né? Quando a gente diz beta do setor, eu estou calculando só o coeficiente de risco do setor. Quando eu pego isso aqui e incluo o nível de endividamento com base naquela fórmula, eu tenho o risco da empresa, e é onde vai diferenciar o custo de capital próprio. Então,
Então são duas tabelinhas, né? São duas colas, são duas colinhas, que aí, quando vocês sentarem para fazer os exercícios, já tem que estar de cara assim, um do lado da outra, aqui, ó. Tá? As duas principais, essas duas aqui. O resto, se eu quero lembrar ou quero saber, eu volto lá nos slides. Eu quero ver como é que é essa forma, eu volto lá nos slides. Mas essa aqui é, vamos supor aqui, ó, este aqui, ó. Deixa eu ver se eu trago para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. Este aqui, ó, é a faca, extremamente afiada. A nossa ferramenta extremamente afiada. E a outra ali é a bainha, é o complemento. Né? É o complemento da nossa faca afiada, da nossa ferramenta afiada. Então, esta aqui e esta tabelinha aqui, ó, tem que estar na nossa frente. Aí a gente resolve os 3 exercícios com maior facilidade. Aí é uma questão só de aí aprimorar quando não entendeu e como conversar. Então, eu queria convidar vocês que a partir está livre, né, que vocês têm condições agora de pegar aqueles 3 exercícios, Supermercado acha, que já está pronto até o cálculo lá, VEG, Yosen, e calcular e treinar a calcular o custo médio total da empresa. A única informação que eu queria, a única dica que eu queria dar para vocês, para que não trave o exercício de vocês, é uma informação que eu vou dar, não diretamente no exercício, que a gente vai ver na próxima aula, mas eu vou pegar o exercício, aquele exercício que eu chamo de teórico, né? E vou pegar o número 3, que é onde que é possível que trave, né? Mas vocês, por lógica, já poderiam matar, que essa lógica tem que estar bastante alvissareira na cabeça de vocês, porque a ferramenta é a básica. Né? E as alternativas, ou os vieses que vão acontecer na vida, são imponderáveis e não sabe o que vai acontecer. Mas com essas ferramentas a gente consegue resolver. Mas o que eu quero dizer para vocês? É só para não atravancar, não interromper uma dica apenas, né? Até poderia deixar para vocês tentar resolver, mas eu já vou me antecipar aqui. Para a gente ter. Nós temos aqui, ó, aqueles 3 exercícios acadêmicos, né? E eu quero chamar a atenção para vocês, quando forem calcular o VAC, né, que se atentem por essa informação aqui, ó. Na fórmula, olha só. Na fórmula, eu vou calcular, primeiro passo, eu vou calcular o que a gente chama de Q, não é isso? Custo de capital de terceiros após o benefício fiscal. Aqui está a fórmula. Despesas financeiras dividido por passivo oneroso, 1 menos imposto de renda e contribuição social. Todas essas informações aqui estão diretas, sem nenhum problema. Despesas financeiras. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui é despesas financeiras. Cuidado, que é muito comum que vocês vão encontrar lá no balanço o seguinte, ó. É possível que vocês não tenham as despesas financeiras claras. E cuidado para não confundir com o resultado financeiro líquido. Por quê? O resultado financeiro líquido, né, é a diferença, esse 400 aqui, é a diferença entre receitas financeiras e despesas financeiras. Ela não é despesas financeiras. Aqui já é um mix, né, um resultado, é um resultado. E como é que eu faço isso aqui? Só isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, nesse exercício aqui, ó, vocês têm que sempre olhar as notas explicativas. 2 informações são fundamentais. Eu dei aqui quanto que é de receita financeira. Poderia até dar direto as despesas financeiras, mas eu quis forçar o raciocínio matemático. E dei o BU, o beta do setor. Bom,
Se eu tenho receita financeira, eu tenho aqui, ó, resultado financeiro, uma conta de chegar. Resultado financeiro líquido é igual a receita financeira, que é 1.700, menos despesas financeiras que eu não sei. Aí preencho lá. Receitas financeiras líquidas é... Opa! Clique. Exercício 3. Vamos voltar lá. Ué, não é 800? Aqui, ó. Eu acho que eu errei, acho que eu fiz a conta errada aqui, ó. Na verdade é aqui, ó, resultado financeiro líquido é 400. Vamos ver aqui, ó, me ajudem aqui, ó. Receita financeira, vamos botar aqui, ó. O que é o nosso entendimento? Resultado financeiro líquido. Né? É a diferença, como eu disse para vocês, receitas financeiras menos despesas financeiras. Receitas financeiras, vamos preencher lá, ó, 1.700. Despesas financeiras é que eu não sei. Aqui, ó, pessoal, aqui, ó, teria que ser 400. De tal forma que eu botaria despesa, está negativa aqui, botaria despesas financeiras para o outro lado, pegaria 1.700, 800 menos, dá 900. Certo? Não. Tinha que ser 1.700, 400. Deu zebra aqui, ó. Não é isso aqui, não. Se é o... Oi? A Luíse falou ali no chat que o senhor está usando ali para calcular a receita financeira líquida operacional. E ali, nesse caso, está dando erro porque você pegou a não operacional. Muito obrigado, Luísa. É isso aí. Fico muito contente. E você... É isso mesmo. Eu digo, ué, eu já tinha feito esse exercício. O que eu estou voando aqui? Mas é 800. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Ainda tô... tá certo. Luísa. Qual que é a Luísa? Deixa eu anotar o nome dela aqui. Eu já quero dar um... Deixa eu ver aqui, peraí. Quem foi que falou? Quem foi que me ajudou aqui? Quem é a Luísa? Luísa tem que... Deixa eu ver aqui a Luísa. Aqui é o que acontece com o não operacional. Foi a Stephanie que falou? A Luíse Cavalcante Albuquerque. O que acontece com o não... perfeito. Luíse, no caso, e a Stephanie também, mas quem está ajudando é isso aí. Obrigado. Então, na verdade, é isso mesmo. Vamos voltar lá. Estava pegando no operacional que não tem nada a ver. Legal, tá? Muito legal. Então, pessoal, então já tá claro para vocês, né? Eu tenho que ir lá, aqui eu tenho resultado financeiro líquido. Resultado financeiro líquido. É esses 800 que eu tenho que pegar aqui. Esse resultado financeiro líquido não operacional não interessa, não é o que eu estava pegando. Voei aqui. Na verdade, eu tenho que pegar as despesas financeiras, elas teriam que estar aqui dentro. Quer ver um exemplo? Aqui, por exemplo, no exercício número 1, olha onde elas deveriam estar. Despesas financeiras e receitas financeiras. Depois é que eu botei resultado financeiro líquido para mostrar para vocês o que acontece. Muito obrigado, parabéns, é muito legal.
Então, essa dica que eu queria dar para vocês é que a gente... Aí está certo. Então, olha lá. Então, é só para ter o cuidado, eu só estou chamando a atenção só para mostrar. Eu peguei do exercício 3. Então, o resultado financeiro líquido é 800. Preencher na fórmula. O que eu dei, eu quero dar despesa. Eu poderia dar das notas explicativas direto para vocês, mas eu fiz questão para puxar o raciocínio. Colocando isso aqui na formuleta, né? Muito simples, eu tenho as despesas financeiras. Essas despesas financeiras aqui, ó, despesas financeiras, né, ou que está no ambiente operacional e não operacional, como eu fiz, é que a gente tem que colocar aqui, ó. Perfeito? Ó, aí você já sabe como eu acho passivo operacional, como eu acho o imposto de renda. Aí eu calculei o QIL, o QEL, olha só, com todas as informações aqui, ó, todas elas tabeladas. Só deixei por último calcular o BL, porque eu dei o beta do setor. Então eu só preciso aqui é transformar o beta do setor no beta alavancado. Olha só, botei 1,35 e aqui eu quero que vocês busquem essas informações aqui. Estão todas no balanço. Não tem nada de diferente aqui, é tudo direto. Aí acho o beta alavancado, é o que eu estou querendo. Aí como é que eu calculo o QEL? É só fazer a multiplicação. Aqui eu simplifiquei e eu vou ter o QEL de 19,5. Depois, tendo essas informações, eu tenho o VAC, né? Aí eu tenho o passivo oneroso, que é o volume de recurso. Aí as informações aqui são diretas. Cheguei a 15,5. Então, o que eu peço, o que eu só chamo para vocês, eu já adiantei aqui para ajudar vocês aqui, ó. Começar por esse aqui, ó. Começar por esse exercício aqui. Se vocês quiserem calcular cada um deles, também pode. Mas esse 3 aqui, ó, como já tinha essa peninha aqui, ó, do resultado financeiro líquido, que eu já quis ajudar vocês aqui, né? Então é isso aqui. Pegue esse exercício aqui e tentem colocar na fórmula, tentem calcular o VAC, que é a maneira, está bem organizadinho, tem a tabelinha aqui, tem essa peninha aqui, depois, aqui é só para vocês treinarem a busca das informações, tá? Mas vocês observem que para chegar no VAC, né, ó, o nosso objetivo, que é de tudo aquilo que a gente falou, na verdade, ele se transforma apenas em conta, em fórmulas, né? Então é aquela faca de dois gumes, né? Ou a gente decora isso aqui e faz o chamado às cegas, né? Um voo às cegas, né? Eu sei que é isso, só para saber o custo da empresa, ou tudo bem, aplico a fórmula, mas eu sei da onde que vem a origem dessas informações, que eu acho que é muito importante para vocês. Vocês vão precisar na vida prática muito mais a interpretação daquilo que eu falei do que essa própria fórmula aqui, ó. Porque essa fórmula vocês botam no Excel, né? E aí pega o balanço e só preenche faz uma fórmula lá no Excel, que ele já busca direto as informações. O interessante é interpretar o que é o custo e explicar qual foi a base que a gente utilizou, porque eu vejo nos relatórios de profissionais que quando eles pedem para fazer a avaliação da empresa, eles fazem questão de justificar da onde que veio aquela fórmula, né? Fundamentar, dizer que não foi um chute. Perfeito? Então, o que eu tinha de conceito, de conteúdo para vocês, dessa forma. O que eu convido vocês? Pegar esse exercício, não precisa, acho que os outros dois é repeteco, né, dos conceitos, mas refazer esse, né, ver se encontra lá o passivo oneroso, o beta, etc., colocar na fórmula e ver se chega lá no VAC. Né? E depois, treinando nesse, pegar lá os outros 3 exercícios e tentar resolver. Aí o que eu penso? Na quinta-feira, poderia ser até uma aula assíncrona, né? Não obrigaria, deixaria vocês estudarem. Ou seja, eu me colocaria à disposição para dizer o seguinte: olha, eu tentei fazer 1 ou 2 ou 3, ou eu tenho dúvida como é que conseguiu, como é que chegou. Porque sempre lá na vida real sempre pode ter alguma outra opinião que eu não lembro, mas tomara que tenha mesmo, para ter problemas, para a gente
tropeçar, sabe como a gente tropeça? A gente arrebenta o dedão do pé e não esquece mais, né? Isso que aconteceu é uma coisa que a gente não esquece. Né? Eu, quando já for para a aula da noite, eu digo, opa, eu vou pensar lá, já não vou errar. Então, vocês veem como é importante a gente rever, encontrar mesmo, debater com as dificuldades e tentar resolver. Aí a gente não esquece de ficar preparado. Tá? Então, quinta-feira, eu abria mais um espaço para discutir o VAC, né? Principalmente o VAC da atenção aqui, eu acho que não teria grande problema. Aí quinta-feira, na terça-feira que vem, né, poderia ser assíncrona também, né, a gente vai discutir isso agora, né, deixar em aberto para vocês, não quero obrigar ninguém, aparece na sala quem quiser para tirar dúvida de todo o nosso conteúdo, né, de todo o nosso conteúdo de contas pontuais, né, obviamente, né, eu não sei como é que a gente calculou aqui o lucro operacional líquido, como é que eu calculei o VAC, né, a gente aí fica aberto. Né? E aí, não sei, uma proposta que está no cronograma. No próximo, aí isso na quinta-feira, revisão. Na terça-feira, teria um final de semana para estudar, faria a nossa avaliação. O que eu vou professor, me perguntar? Assim. Deixa eu só terminar de responder quem me perguntou lá do início, né, que perguntou primeiro. Eu pretendo, sim, eu vou fazer uma questão do LOL, né, que é o desempenho operacional e alavancagem financeira, né, uma questão do VAC e uma questão teórica. Eu vou perguntar, tipo assim, não perguntar o conceito que você já tem lá no slide, mas que me explique o que é o grau de alavancagem financeira com as suas próprias palavras, o que é, por exemplo, o que significa a maximização dos resultados dos proprietários. Não é copiar o que está escrito, não, mas explicar, né? Tentar explicar o que é o beta lá, o que é o beta do setor. Uma pergunta teórica que eu vou fazer e que não precisa se delongar muito, ser o mais objetivo possível, como eu procuro ser com vocês. Né? Não é copiar os slides, né? A dificuldade é tentar explicar. Né? Explicar melhor ainda do que está aquele conceito lá seco. Né? Perfeito? Aqui, quem me perguntou, acho que foi o Gustavo, não lembro bem quem me perguntou. Fala, Kainan. Fala agora, por favor. Olha, desculpa eu interromper antes. Não, sem problema, fica à vontade. Ô, professor, a prova no cronograma estava para o dia 7, então a prova vai ficar para o dia 9, é isso? Não, assim, existe assim, um espaço para o dia 9. Não resta a menor dúvida. Seria ótimo que eu vou fazer dia 7. Pois é, não. Por isso que eu pergunto assim, dentro do cronograma, aquilo que eu falei, está marcado para o dia 7. Mas, veja bem, aquilo que a gente sempre propôs, mas a turma tem o direito de dizer, olha, professor, eu preciso de um pouquinho mais de tempo, ou não, etc. Tal. Tem uma pergunta. Essa segunda etapa fica um pouco mais de dúvida. Inclusive, eu vou reassistir as aulas, fazer os apontamentos para rever as aulas. Estavam fora do ar, eu queria ter visto agora no final de semana, só que estava fora do ar, né? Certo. Eu fiquei com mais dúvida nessa segunda parte. Quero ver se eu consigo rever até quinta-feira, fazer exercício para poder tirar o professor. Para mim ficou um pouco mais complicado essa parte teórica, assim. Sim. É só executar ali, né? Não fácil, era mais Sim. Ficou mais para mim. Isso mesmo, Kainan. Por que eu vou ter uma pergunta teórica? Porque eu vou perguntar um pouquinho para vocês, vou ser um pouquinho mais como se eu fosse o dono da empresa, e perguntar, mas o que significa esse risk-free aí, taxa livre de risco? Então, eu vou perguntar uma questão assim, bem objetiva, né? Explicar com as suas próprias palavras, que é tentar fazer com que vocês peguem o mínimo de informação teórica que levem junto com vocês, essa informação. Então, assim, se vocês estiverem preparados para o dia 7, tudo bem, senão eu ainda dou mais um espaço, a gente não... Posso até fazer ela de forma assíncrona, mas eu fico na sala, né, me disponho, nesse período de aula, a ficar ligado com vocês, que é para quem quiser, né, tirar as dúvidas também. De repente pode ser, para dar um fechamento, para vocês sentarem. Né? Então é assim, né? Kainan, mas qual é o teu problema? Tem que ser dia 7 e não pode ser dia 9? Eu vou estar viajando, professor. Eu vou estar voltando de viagem dia 7. Vou estar na estrada. Não, dia 7 tu vai estar na estrada, então. Isso, vou estar voltando de viagem, Então não é melhor de 9 para ti?
Para mim, eu coloquei ele no chat, eu prefiro dia 9. Ah, tá. Entendi que estava escrito dia 7. Ah, então. Me parece aqui que todos estão querendo o dia 9. Eu acho que a gente tem espaço. Eu acho que eu queria que vocês estudassem direitinho e queria que vocês aproveitassem bem essa primeira prova para garantir aí o final. As outras são um pouquinho mais chatinhas, assim, né? Por mais que eu vá tentar fazer de forma diferente, talvez vocês sejam diferentes. Eu digo estatisticamente, é que as pessoas dão um pouquinho mais de dificuldade. Mas veja bem, né? Tem gente que com a primeira e com a segunda prova, ou com a primeira e a terceira, já mata a charada toda. Então, acho que eu também quero contribuir também para não tumultuar a vida de vocês. Então tá. Então o Lorenzo diz que é em dia. Mas o Lorenzo concorda que seja dia 9? Bom, se ele diz que é diferente, é para ser dia 9 também, né? Qualquer hora, professor. Hein, Daniele? Precisa do enquete? Hein? Por que tu querias? Fala aí comigo. Tu queria 7? Tem algum problema de passar para o dia 9? Tá bom, então tá. Então, mas vamos fazer a enquete então. Deixa eu fazer, são 11h30, deixa eu fazer a chamada aqui, para a gente não aproveitar o máximo de todos. Fiz a chamada já, quem teve, quem não esteve. Vamos ver aqui e fazer uma enquete aqui. Vamos ver se eu me acerto aqui. Vamos ver aqui. Fazer enquete. Esse na frente do computador, você sabe, né? Está um pouco meio enferrujado. Iniciar a enquete. Então, sim e não. Como é que eu faço aqui? Eu nunca sei. Iniciar a enquete, tá? Então, eu botei ali para vocês. Vocês estão vendo ali? A pergunta é se a gente prefere dia 7 ou dia 9? Quem prefere dia 9. Ah, isso mesmo, Lourenço. Dia 9. Quem prefere dia 9? Sim, é dia 9, né? É, dia 9. Dia 9 é quinta-feira. Prefiro esse dia. Tá? Todo mundo, só a Luísa que diz que não, mas ela vai estar viajando dia 9, ela diz. Portanto, não tem problema se a prova for assíncrona. Não, é assíncrona mesmo. Deixa eu explicar também uma coisa para vocês aqui. Então, deixa eu publicar os resultados da enquete aqui então. Imagina, tinham 27, só tem 14. O resto tudo estão. Bom, tudo bem. Mas tudo bem então. Quem manda é o que está presente. Deixa eu falar para vocês aqui. Se por acaso, quem falou para mim que tem algum, deixa eu lembrar para vocês lá no nosso contrato, né? Nosso contrato assim. Eu não aconselho, tá? Eu não aconselho fazer isso, né? Mas assim, quem por qualquer motivo, assim, ó, né? Puxa, eu não posso fazer dia 9. Então o que faz assim, ó? Ela tem a chance de que ao final da terceira prova, ela vai lá e faça a primeira. Tá? Então, aí aquilo que eu disse para vocês, como ela vai fazer mais tarde, então ela vai ter mais tempo de estudar, então um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais focada. Né? Agora, então ela tem chance, né, de fazer aquela prova, tem chance de recuperar a nota numa boa, que a gente chama aquilo que eu dou pela oportunidade, que todos os professores dão, a prova de segunda chamada. Não é a prova de recuperação. Nós temos uma semana, então, por exemplo, alguém está viajando, não dá para fazer, estou em trânsito, é bom, eu não faço, vou fazer, depois que acabar a terceira prova, essa terceira prova vai acabar lá em março, né? Nosso semestre acaba agora, é interrompido dia 19, começa dia 1º de fevereiro e vai até 30 de março. Então vai fazer a prova lá em março. Mas também tem mais chance de estudar, faz com calma, etc. Embora seja uma prova um pouco diferente, não está com as razões que eu expliquei para vocês. É justo, né? Eu vou divulgar, vou passar gabarito, etc. Mas eu acho que a princípio, então, é isso aí, né? Então, é isso aí, né, pessoal? Dia 9, quinta-feira. Então eu quero lembrar para vocês. Então, hoje é dia 30. Ó, gravado e dito, né? Não tem problema de frequência lá. Dia 2 e dia 7, não. A próxima quinta e a próxima será assíncrona. Totalmente, todos terão presença. Eu estarei na sala. Quer dizer, eu vou esperar 30 minutos, se ninguém vai embora, obviamente, né? Na sala para tirar dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá? Então temos quase uma semana aí só de dúvida, sem aula, sem conteúdo, só para vocês estudarem e tirando dúvida que vocês precisam.
Por quanto tempo? Ah, ok. Quanto tempo é a prova? Olha só. Essa prova que eu faço, tem a base, tudo tem um fundamento, né? Presencial, eu faço ela em 1h40. É aquele negócio, né? Aí até 10 para meio-dia, eu espero até meio-dia eu recolho. Então daria, vamos supor, 2 horas de prova. Nessas condições eu vou dar mais 1 hora. São 3 horas. Então vocês começam, eu vou começar às 10 horas, nem às 10h10, vou começar às 10 horas. Né? Claro, quem quiser começar às 10h10, tudo bem, mas eu vou liberar às 10 horas e vou recolher 1 hora. Então são 3 horas de prova. Tranquilamente dá para vocês. O que vocês vão fazer? Vou mandar via e-mail para vocês. Né? Aí vocês tiram uma foto, escaneio, procuro a melhor imagem e mandem para mim, que eu vou a correção de vocês. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você utiliza o e-mail do Moodle, o e-mail de vocês do Moodle. Se porventura alguém não quiser que eu use o e-mail do Moodle, me manda já um e-mail dizendo, olha, eu quero que use este e-mail, para na hora não dar confusão. Porque o que acontece? Professor, eu não recebi a prova. Tudo bem, vou pegar a prova, vou pegar o e-mail que ela me manda, qual é o teu e-mail? Esse. E a pessoa já perde 15, 20 minutos. E eles são sagrados, são importantes, não deve perder nenhum minuto, não é isso? Então já vão dizendo, olha, eu quero que esse. Se vocês estão recebendo bem dentro do Moodle, fiquem em silêncio que eu estou entendendo que vocês aceitam aquilo ali. Perfeito? Tudo bem? Então tá. Então, até quinta-feira, ela é assíncrona. Só vem quem quiser. Repetido bem para depois. Ah, professor, eu vi no cronograma. Só mostrar para vocês como o cronograma, como em aula, como prova, ele também pode ser mexido. Né? A gente adapta as melhores condições, a nossa condição. Ele fica para nos ajudar. Tem-se uma noção, é uma maneira de me orientar, mas também é uma maneira de ele ser confortável para a gente também. Então tá. Então, um abraço para vocês. Até quinta-feira, quem quiser. Beleza? Um abraço, vou desligar a gravação então. Valeu, professor. Bom dia. Até mais. Um abraço, bom dia.